Lições Bíblicas Adultos. Olá, meus queridos, a paz do Senhor. É um privilégio muito grande poder estar aqui mais uma vez com você para trazer o subsídio de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal, você que está nos acompanhando, que tem feito ser acrescido o número de inscritos no nosso canal. Já ultrapassamos 1000 inscritos no nosso canal, estamos muito felizes com isso. E queremos pedir a você que não é inscrito, que está aqui no nosso canal pela primeira vez, para você inscrever no nosso canal, porque estaremos postando toda semana estas lições maravilhosas da nossa Escola Bíblica Dominical, trazendo esse subsídio para o seu enriquecimento espiritual. E hoje nós estamos aqui com a lição de número 6, que vem com o título Jonatas, um exemplo de lealdade. Jonatas foi um exemplo de um homem leal. Jonatas era o filho mais velho de Saul. Ele entrou para a história à sombra do pai, mas pouca coisa ele herdou do seu pai. Ele demonstrou ser um jovem guerreiro, cheio de coragem, cheio de determinação, e aliado à sua coragem, logo afloraram a sua humildade, a sua fé, a obediência a Deus. Os fatos analisados nesta lição nos leva a entender, a conhecer Jonatas como possuidor de um caráter bem diferente do caráter de seu pai. Por exemplo, a sua amizade por Davi não foi fruto de um conhecimento familiar ou de amizade de longa data. A amizade entre eles nasceu de uma forma inesperada, quando o príncipe assistiu de perto a grande vitória do jovem pastor de ovelhas sobre o imbatível gigante Golias, o campeão dos filisteus que desafiava os exércitos de Israel e afrontava o nome do Senhor dos Exércitos. Foi então que, após a grande vitória, Jonatas, que assistia ao duelo ao lado de seu pai Saul, teve grande admiração por Davi e aliou-se a ele com uma amizade verdadeira e sincera, tornando ser o melhor amigo de Davi. Então essa amizade, ela também se tornou motivo de ciúme por parte do pai de Jonatas, que passou a ver em Davi a maior ameaça ao seu reino. Então, com o apoio do próprio filho, Davi, do próprio filho de Saul, Davi continuou esperando em Deus o momento certo para que Deus pudesse lhe dar o trono. Então, aquela desconfiança transformou-se em ódio e Saul fez de tudo para matar Davi. Entretanto, Jonatas, jovem temente a Deus, viu em Davi um homem talhado para ser o futuro rei de Israel, contrariando a visão carnal e diabólica de seu pai. Jonatas fez aliança com Davi, sendo esta aliança a aliança do Senhor, essa aliança com Davi. Confiando em Deus, ele tinha o controle da história e a sua lealdade foi demonstrada em todas as ocasiões, até o último dia em que se encontraram pela última vez, que foi no caso da morte de Jonatas, ocasião em que Davi fez um grande lamento, relembrando o amor fraternal e caloroso do seu grande amigo Jonatas. Vejamos então as circunstâncias que uniram Jonatas e Davi. Quem eram Jonatas? O Jonatas, como já falamos, era o filho mais velho do rei Saul e automaticamente o herdeiro do trono. O nome Jonatas significa dado por Deus ou presente de Deus. Ele era um jovem guerreiro que participava das batalhas contra os inimigos de Israel e que o seu pai estava envolvido. Certamente, como acontecia com os primogênitos, todos, Saul sonhava em preparar Jonatas, o seu filho, para ser o seu substituto no trono. Então, quando chegasse a ocasião certa, ele assumiria. Ele tinha todas as condições para ser um príncipe e substituto de seu pai. Era valente, era hábil no combate, a sua bravura já havia sido demonstrada quando lá em Miquimás, ele sozinho, com o seu pai em armas, derrotou toda uma guarnição dos filisteus,
contando apenas com a ajuda, né, do seu fiel escudeiro. Então, colocando a sua fé em ação, a sua fé em prática, ele já havia provado esta capacidade. Entretanto, por direção de Deus, os rumos da história de Saul e de seu filho foram mudados completamente. Isso ocorreu de uma forma surpreendente. Por exemplo, teve uma batalha que causou essa mudança na história. Israel estava no campo de batalha contra os filisteus, nós conhecemos muito bem essa história, num monte e no Vale do Carvalho. Os filisteus estavam de um lado, o oposto do vale, e do outro lado estava o povo de Israel. Então a batalha tomou um rumo inesperado, porque do lado dos filisteus se levantou um gigante chamado Golias, um guerreiro de aproximadamente 3 metros de altura, devidamente bem preparado, bem equipado. Era um guerreiro imbatível aos olhos humanos, né? Armado com lança, com espada, com escudo, couraça e capacete de bronze, além de auxílio de um escudeiro. Ninguém estaria mais bem preparado para a guerra do que o próprio Golias. E ele desafiava os exércitos de Israel, ele clamava em tom arrogante para que fosse enviado um homem que pudesse lutar contra ele, caso ele fosse derrotado, né? Os filisteus seriam subjugados pelos israelitas. Se ele vencesse, Israel deveria se entregar em servidão e ser subjugada, então, a nação de Israel pelos filisteus. Então, o desafio de Golias era intimador. Então, ele desafiava todos os dias ali e ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. O clima de medo prenunciava uma provável derrota de Israel. Todos estavam temendo. Então, nós vemos que ali, diante desse fato, que surgiu então o personagem Davi e que aí se aflorou a amizade aprovada por Deus com o seu amigo Jonatas, que era o príncipe de Israel. Então o Jonatas tornou-se amigo de Davi. A atuação corajosa de Davi na batalha contra o Golias impressionou a todos os combatentes de Israel. O povo de Israel jubilou diante da tremenda vitória. Saul ficou estupefato e mandou Abner, o chefe do exército, chamar Davi, e Davi levou a cabeça do filisteu como troféu da batalha inusitada. Porém, Jonatas, filho de Saul, foi quem mais ficou tocado emocionalmente, mais teve sentimentos fraternos em relação ao jovem pastor que derrotou o gigante com o uso de uma simples funda e um tiro de pedra. Agora, lembrando que não foi com a pedra que Davi matou o gigante, e sim foi com a própria espada do gigante, porque assim que ele acertou a fronte do gigante, o gigante caiu por terra, ele foi até o gigante, pegou a sua espada e decepou-lhe a cabeça. De imediato, aquela admiração despertou em Jonatas um sentimento de amizade, de amor fraternal, que haveria de manter ou de marcar para sempre a história desses dois personagens bíblicos, que sequer conheciam antes. Deus tem os seus caminhos e quando Ele quer, cria e muda as circunstâncias conforme os seus propósitos soberanos. Então vamos ver a questão dessa amizade, essa amizade fiel e duradoura. Logo após a batalha desigual, né, contra o gigante Golias, todos se aproximavam e admiravam Davi. E foi naquele momento que começou a amizade especial entre Jonatas e o jovem pastor de ovelhas. A Bíblia registra com a expressão tocante o sentimento fraterno de Jonatas por Davi e de Davi por Jonatas. Então, o texto da palavra de Deus diz que sucedeu que Jonatas, acabando de falar com Saul, a alma de Jonatas se apegou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18, versículo 1. Saul tomou Davi para viver no palácio e não permitiu que ele voltasse para casa em Belém. E mais uma vez a Bíblia indica a profunda admiração de Jonatas. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas amava como a sua própria alma. Jonatas despojou da sua capa, despojou das suas vestes, despojou-se da sua espada, do seu arco, do seu cinto e entregou a Davi. Essas expressões significam que Jonatas não só admirava grandemente a coragem
e a audácia de Davi, como também sentiu no seu íntimo que deveria nutrir por ele um profundo amor, uma profunda amizade fraternal. Então essa foi uma aliança do Senhor. Meus queridos, porém, hoje, grupos homossexuais procuram distorcer o sentido do texto em que nós citamos agora, que a Bíblia diz que Jonatas fez aliança com Davi porque o amava como a sua própria alma. Entregou as vestes, entregou os equipamentos de combate, e fazem de forma desonesta, tendenciosa, afirmando que Jonatas sentiu atração sexual por Davi, e que os dois deram início a uma relação homoafetiva. Nada é mais incoerente com a verdade bíblica do que isso. Jonatas era casado e pai de um filho, cujo nome era Mefibosete. Em nenhum outro texto da Bíblia é dito que Jonatas desobedeceu a Deus e sua lei. Ele sabia que se fosse homossexual estaria cometendo abominação ao Senhor e sofreria pena de morte. O fato de Jonatas despojar-se de suas vestes, de sua espada, de seu arco, de seu cinto, indica que ele consciente e amorosamente transferiu o direito ao trono ao seu amigo Davi. Ele estava despindo-se daquele direito de trono, daquele direito de príncipe, daquele direito de assumir ali como sucessor de Saul e passando a Davi. A homossexualidade, meus queridos, é um dos pecados graves condenados por Deus. No Antigo Testamento é considerado abominação ao Senhor, digno de pena capital, conforme nós temos em Levítico, capítulo 18, verso 22, capítulo 20, versículo 13. A prática homossexual é extremamente abominável diante de Deus. Deus jamais aceitaria uma coisa dessa dentro de uma aliança feita pelo Senhor ou diante do Senhor. Davi chegou a fazer uma lamentação quando da morte de Jonatas, dizendo que o amor de Jonatas era melhor ou maior do que o amor das mulheres. E isso Davi estava dizendo que aquele amor que ele sentia pelo seu amigo ultrapassava até aos seus desejos mais íntimos, os seus desejos carnais, porque era algo que vinha de Deus, era algo proveniente do Senhor, era uma união verdadeira, era um amor perfeito, um amor sincero, era o amor ágape de Deus. Não tem nada a ver com essas aberrações ditas aí pelos apoiadores dessas ideologias homoafetivas que tem na nossa sociedade atual. Precisamos entender e combater essas heresias e essas mentiras, essas distorções da palavra de Deus a respeito desses grandes homens de Deus que foram Davi e Jonatas. Somente a má fé de quem usa a palavra de Deus para justificar seus pecados pode afirmar que os dois amigos eram homossexuais. Vejamos então um pouquinho sobre o caráter de Jonatas. Há um ditado que diz: tal pai, tal filho, sugerindo que os filhos tendem a demonstrar o mesmo comportamento de seus pais, mas tal entendimento não pode ser generalizado. E o exemplo de Jonatas é prova disso. O seu caráter era praticamente oposto ao do seu pai. Nós podemos analisar alguns aspectos desse caráter, né? Por exemplo, ele era um homem de coragem. Saul era um homem inseguro, medroso. Jonatas não herdou e muito menos desenvolveu esse traço da personalidade do pai, pois ele era corajoso. Por exemplo, como já citamos antes, em Micmas, ele lutou contra uma guarnição de filisteus, somente com seu escudeiro, e derrotou porque a sua confiança era no Senhor. A sua coragem, porém, não era apenas física e emocional. Ele era um homem espiritual. Ele tinha grandeza espiritual que dava confiança diante das adversidades. Jonatas revelou firmeza diante dos inimigos, pois poderia ter recuado, mas lutou bravamente e venceu. Isso foi uma grande lição para que quem quer ser vencedor não se desanimar, nem se amedrontar diante das adversidades. O crente fiel deve ter em mente que Deus é quem dá a vitória. O indispensável é ter confiança de que Deus está
no centro e que nós estamos no centro da vontade de Deus e que isso é primordial para a nossa vitória. Também Jonatas era um homem humilde. A sua coragem moral fez-o não ter medo de perder para Davi a posição de herdeiro do trono. Jonatas soube reconhecer que seu amigo tinha a direção de Deus, bem como as condições humanas para substituir Saul no cargo de monarca de Israel. Um exemplo para os dias de hoje, há igrejas evangélicas que têm obreiros que brigam por cargo, por posições, agindo muitas vezes com métodos carnais, puxando o tapete um do outro, seguindo o exemplo dos ímpios. Trata-se de obreiros carnais, denominados de obreiros fraudulentos, de torpe ganância. A humildade é uma qualidade que só os que têm a grandeza de alma possuem. E Deus agrada-se dos humildes. Diz o apóstolo Pedro que nós, humilhando debaixo da potente mão de Deus, no tempo Ele nos exaltará. Então precisamos entender isso e viver também como Jonatas teve essa atitude para com Davi. Também Jonatas era um homem leal. A amizade de Jonatas para com Davi revelou-se mais firme e leal a cada dia. Quanto mais Deus abençoava Davi, dando-lhe sucessivas vitórias no reino de Saul, mais Jonatas se afeiçoava a ele como amigo e confidente. Os resultados dessa amizade não tardaram a provocar ciúmes em Saul, E Saul encheu seu coração de ira. Jonatas, porém, jamais ficou do lado do pai, quando, mesmo ele tendo se voltado contra Davi, que era o seu amigo fiel. Jonatas defendeu Davi perante Saul. Em todas as ocasiões, depois que se tornou amigo de Davi, Jonatas demonstrou a sua lealdade. Ele era fiel, dedicado. Todas as vezes que Saul tentou tirar a vida de Davi, Jonatas estava ali, dando o apoio ao seu amigo, dando ali a sua cobertura. Uma certa vez, Saul queria ver Davi, mandou chamar Davi, mas Jonatas encobriu, foi lá saber ainda, primeiro, a intenção do seu pai, saber se realmente o que ele queria com Davi não era tirar a vida de Davi para poupar. Davi ficou aguardando no campo. Então, tudo isso Jonatas fez para proteger o seu amigo, porque ele era leal. Ele era leal, ele era fiel ao seu amigo. E ele ajudou Davi em todas as circunstâncias. Davi teve que fugir por causa dessa aliança que ele fez diante de Deus. Ele teve que fugir, ajudado pela sua esposa Mical, que também era filha de Saul, quando Saul tentou tirar a vida de Davi. Mas Davi teve que fugir. E Jonatas ali, com a sua lealdade, dando a cobertura e defendendo Davi quando estava sendo ameaçado. Quando Saul notou a ausência de Davi, ele inquiriu Jonatas. Se Jonatas já sabia. Jonatas disse que Davi pedira para ir à sua terra, para uma reunião de família. Saul ficou encolerizado e demonstrou a sua ira e insegurança. Então Jonatas percebeu que Saul queria tirar a vida de Davi e mandou que Davi fosse para um outro lugar e ali onde teve a proteção. Daí então eles tiveram um último encontro. Depois, quando Jonatas foi falar com Davi, diante daquela situação descontrolada, violenta, Jonatas retirou-se e foi avisar Davi que Saul queria mesmo era matá-lo. Então, quando eles encontraram, os dois amigos demonstraram seu amor fraternal profundo, beijaram um ao outro, choraram juntos, até que Davi chorou muito mais e disse: Jonatas a Davi: vai em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, entre a minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e foi, e Jonatas entrou na cidade. Dali em diante os dois amigos não mais se encontraram. Saul continuou perseguindo a Davi, até quando foi morto na batalha na montanha Gilboa, onde também morreu Jonatas, e Davi fez ali o seu cântico de lamentação, chorando a morte do seu grande amigo Jonatas. Então, meus queridos, concluindo aqui o nosso subsídio desta lição tão maravilhosa, Deus usa homens das mais diferentes formas em meio a circunstâncias que escapam à lógica humana e racional. Jonatas tinha tudo para ser o sucessor do pai segundo as regras sucessórias estabelecidas na lei e nos costumes da época.
Deus, no entanto, não está sujeito às leis nem aos costumes dos povos. Ele estabelece a sua vontade diretiva de forma inexorável, contrariando todas as expectativas e previsões históricas ou políticas, porque ele é soberano. Assim, em meio a um grave desafio contra o povo de Israel, levantou um jovem chamado Davi para derrotar o gigante filisteu, e quando Jonatas, assistindo à extraordinária vitória, sentiu profunda admiração pelo jovem pastor de Belém e compreendeu que ele seria o escolhido por Deus em lugar de inveja ou ciúme, Jonatas tornou-se o maior e mais leal amigo de Davi. Glorifique a Deus pelo seu irmão crescer, glorifique a Deus pela vitória do seu irmão, ajude o seu colega de ministério a crescer, ajude o obreiro que está do seu lado, seja um exemplo leal como Jonatas, seja uma pessoa leal, verdadeira, corajosa, fiel, e Deus vai estar abençoando o seu ministério, abençoando mais e mais a sua vida. Eu quero aqui deixar o meu sincero agradecimento a você que sempre nos acompanha, aos nossos mais de 1000 inscritos que estão nos acompanhando no nosso canal. Que Deus repouse sobre vós as mais ricas bênçãos dos céus, em o nome santo de Jesus. Amém.